o Campo Santo, cemitério na Umbanda. Fiz um post recente aí nas redes sociais, deu bastante comentários, dúvidas, o pessoal pediu para mim esclarecer, resolvi fazer esse vídeo a respeito. Esses conteúdos são baseados em Ramatiz, Trilogia Apometria Umbanda, o livro Jardim dos Orixás, Vozes de Aruanda fala sobre isso, inclusive sobre sequestro de corpos etéricos usado em feitiços, em magias negativas. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você ficar atualizado com as nossas videoaulas e os nossos cursos. Temos várias playlists criadas. Mas vamos lá. O cemitério é um campo vibratório de grande movimentação coletiva. Quanto mais serviços funerários, quanto mais enterros, mais proteção espiritual tem o cemitério. Por isso ele é considerado um campo santo. Campo vibratório que é divinizado, é um portal, é um campo de força que espíritos missionários, espíritos que vêm auxiliar a humanidade, é uma estação de passagem entre o Aie, terra, e o Orum, o espiritual. Então existem barreiras magnéticas de proteção e falanges espirituais trabalhando nos cemitérios. Fundamentalmente, eles zelam pelos desligamentos, ou seja, o desprendimento do corpo astral ou do perispírito do corpo físico. Não confundir esse desprendimento com a desintegração do corpo etérico. Por vezes, alguns videntes enxergam o duplo etérico perto das tumbas mortuárias ou sepulcros, se desintegrando, saindo, ou caminhando, ou se desintegrando, como já disforme, confundem isso com fantasmas ou espectros que seriam desencarnados, é o duplo etéreo se desintegrando. A força telúrica da Terra atrai e desintegra esse duplo etérico. Este duplo etérico ele é alvo de sequestros. Sequestro porque ele é energia condensada, telúrica, e determinados feitiços, determinados trabalhos magísticos, os magos da mão esquerda têm interesse nesses duplos, mas estamos falando fundamentalmente no processo de desprendimento do corpo astral do corpo físico e o zelo que o plano espiritual, que essas falanges de cemitério, de Calunga, tem em relação a esse processo. Assim, as tumbas mortuárias são, de regra, inexpugnáveis. Não é qualquer quiumba, não é qualquer mago que chega ali e consegue entrar, invadir uma tumba mortuária. A não ser, aí tem um ponto de interrogação, que hajam violações autorizadas, que o plano espiritual sabe que está sendo violado e permite. Mas como assim? Não entendi. Isso já causou uma certa confusão. Aí temos que avaliar a questão do merecimento. O indivíduo que tem merecimento de ter resguardo no seu desprendimento, o indivíduo que não tem merecimento. Por exemplo, o indivíduo que abusou muito da magia em terra, cortes rituais, escravizou espíritos desencarnados para serem seus serviçais em feitiços, causando malefícios para outros. Esse indivíduo não tem merecimento deste zelo. Então ele pode, durante o seu processo de desprendimento do corpo físico, ele pode ser atacado, ser sequestrado. É a lei de causa e efeito. Aquele mal que ele fez
aqueles espíritos que ele hipnotizou, daqui a pouco volta contra ele, e o plano espiritual, individualmente analisando, porque essas ações é difícil generalizar, então por isso que às vezes a gente não compreende determinadas ações, mas individualmente, quando o indivíduo não tem merecimento, ele pode, a sua tumba mortuária, ser sequestrada, ser atacada, inclusive seu duplo etéreo ser sequestrado, inclusive o corpo astral desse indivíduo ser tirado do processo de desprendimento por magos, desafetos, inimigos, espíritos com raiva, com ódio, que ele mesmo escravizou. E tem uma situação que Ramatiz fala nesse texto, que as tumbas mortuárias não seriam violadas e que tem proteção espiritual. Ele cita, teríamos vários casos, ele cita o suicídio indireto, o indivíduo que morre prematuramente e ele tem que cumprir o tempo que ele teria que ficar no corpo físico, acoplado no corpo físico. Então ele sente muitas vezes o processo de putrefação, de desintegração do corpo físico, ele fica retido. Ele não consegue se desprender, indivíduo muito apegado ao corpo, indivíduo de repente que não preservou a saúde do corpo, aí nós teríamos os glutões, os beberrões, até alguns casos viciados, muito apegados aos sentidos, ao corpo. Então, caracterizaria um suicídio indireto. O indivíduo tem que ficar, e é resguardado, é zelado, é protegido esse acoplamento no corpo físico, mesmo que o corpo físico esteja em putrefação, porque ele tem um quantum de tempo a cumprir que ele indiretamente cometeu suicídio. Então nós teríamos os Exus guardiões do Campo Santo, né, zelando os despojos carnais e preservando esses perispíritos grudados nos corpos físicos no tempo necessário para a decantação da calunga desse suicídio indireto. Aí isso suscitou, esse texto de Ramatiz suscitou vários questionamentos. Eu vou pontualmente aqui, vou comentar os que se destacaram dentro do conteúdo. Por exemplo, o pessoal perguntou, e o suicida, que não é suicida indireto? Ele de fato se suicidou intencionalmente e agora vai ficar grudado no corpo físico? E a cremação, indivíduo que se suicida, e a cremação como fica? Bom, o indivíduo que se suicida, ele nega o corpo. O ato de suicídio é um ato de negação do corpo físico e da vida no corpo físico. Ele quer aniquilar o corpo físico. Esse estado de consciência, né, no ato fatídico do suicídio, que ele quer destruir o corpo físico, projeta o corpo astral para fora do corpo físico. Ele sai, ele nega o corpo físico no momento que ele atira, projeta, e aí ele cai por densidade, na mesma esfera de frequência, ele cai por densidade em zonas abissais, zonas umbralinas de muito sofrimento. É muito pior essa zona umbralina abissal de muito sofrimento, Vale dos Suicidas, por exemplo, do que ele ficar grudado no corpo físico em decomposição. É muito pior o sofrimento que ele vai sofrer. E ele vai ficar no Vale dos Suicidas o tempo necessário para decantar o tempo que ele teria de vida no corpo físico, porque ele contrariou a lei divina, né? O renascimento no corpo físico é uma bênção. Obviamente que cada caso é um caso. Vai dizer que todo suicida ele se projeta para a zona abissal, zona umbralina. Não disse todo, não dá para generalizar. Pode ser que algum caso ou outro fique acoplado no corpo físico, mas de uma maneira geral, o ato fatídico do suicídio dá um soco e projeta o corpo astral para fora do corpo físico, porque o indivíduo nega o corpo físico. Ele não está apegado ao corpo físico, ele nega a vida e ele acha que ele destruindo o corpo físico, ele estaria destruindo a vida. E nessa negação ele é
no impulso, né, mental dele, no ato fatídico do suicídio, ele é projetado para fora do corpo físico. E os suicidas indiretos, eles podem ir para um umbral? Obviamente que podem. Necessariamente ele pode, inclusive, nem ficar acoplado no corpo físico. Aí cada caso é um caso. A questão da cremação, os suicidas, de uma maneira geral, não ficam no corpo físico durante a decomposição desse corpo por esse ato de negação. Então não teria problema a cremação. A questão do indivíduo comum, aí já suscitou outra dúvida. O indivíduo comum, aquele que não é suicida nem suicida indireto, ele desencarnou no tempo dele, e aí como é que ficaria a cremação? No meu modo de ver, na minha percepção espiritual e conforme me oriento, o que acontece? O indivíduo, quando ele desencarna, ele fica apegado à sua memória. Isso não quer dizer que ele fique acoplado no corpo físico. Ele fica apegado à sua memória. Ele dorme, né? O senso comum, esse indivíduo, essa consciência fica adormecida no astral e pode ficar num estado onírico, apegado às suas memórias. Isso não quer dizer apegado, grudado no corpo físico. O indivíduo, quando ele desencarna de forma natural, e aquilo de forma natural pode ser por velhice, pode ser por uma enfermidade mórbida, pode ser por um processo mais intenso de alguma doença, como câncer, por exemplo, mas que aconteceu de maneira natural, há assistência espiritual nos processos de cremação. Aí cada caso é um caso. Há indivíduos que desencarnam, estão ainda sentindo o corpo físico e sentem a cremação? É possível? É possível. É possível. De regra, o plano espiritual dá uma assistência e zela para que isso não aconteça. Mas dependendo do karma, dependendo do momento do indivíduo, é possível. Tanto é possível que o Chico Xavier, que era espírito bastante espiritualizado, evangelizado, optou por não ser cremado. Na dúvida com ele mesmo, ele optou por não ser cremado. Então sempre há esta possibilidade. Falei sobre o Campo Santo, cemitério na Umbanda, texto baseado em Ramatiz, fiz várias considerações. Deixa seus comentários, esse assunto ele é um pouco, não é muito ventilado assim ostensivamente, mas está lá em André Luiz, na obra de André Luiz fala sobre a decomposição do dupletério, fala sobre os espectros que ficam em movimento sob as tumbas mortuárias dos próprios duplos etéreos, e esse processo de desligamento todo acontece e tem a ver com o cemitério, tem a ver com a Calunga e tem a ver com o Campo Santo. E o Campo Santo é um grande portal de passagem e ao mesmo tempo também é uma grande zona vibratória de decantação kármica retificativa sob a égide de Omulu, sob a égide de Inhaçã do Balê, e só se faz a caridade, só se faz o bem dentro da equidade, do equilíbrio da lei divina, de ação e reação, de causa e efeito, retificando destinos, o que não quer dizer punição. Muitas vezes determinadas consciências têm que ficar um tempo no Campo Santo decantando suas negatividades. Aí cada caso é um caso. Sugiro também o livro No Reino de Exu, trabalho de seu João Caveira, trabalho de Calunguinha, Exu Morcego, que descortina muito esses meandros ocultos desses processos de desligamento e decantação no Campo Santo. Deixe seus comentários, deixe suas dúvidas, estarei lendo a todos, espero ter esclarecido um pouco em relação ao post anterior as dúvidas que surgiram. Meu muito obrigado, até a nossa próxima videoaula aqui no canal.